Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Estamos iniciando os trabalhos de julgamento do dia 17 de novembro, desta primeira turma ordinária da segunda Câmara, terceira sessão. Estão pautados os itens 49 a 83 e tem participação em alguns processos, então será dado prioridade a eles. Começaremos pelo item 57 da pauta, em que haverá acompanhamento da patrona, a doutora Fernanda. Por favor, pode convocar a patrona para entrar na sala? Ok, presidente, farei a convocação agora. Item 57 da pauta, doutora Fernanda Taboada Fontes. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 57 da pauta, doutora Fernanda Taboada Fontes. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Todos estão com baixa qualidade, Patrão baixa convocado, definição. presidente. Ok, obrigado. Sim, eu estou. Obrigado, Lécia. Eu tinha esquecido de colocar. Pedro e Leonardo estão gravando também? Pode gravar, Pedro. Vou deixar com backup. Só tem esse com sustentação agora, de tarde, Paulo? Não, tem mais um. 76 e 77. Boa tarde, doutora Fernanda. Boa tarde, senhores. Obrigada, presidente do relator. Boa tarde. Okay. Bom, nós vamos iniciar os julgamentos, então, com o item 57, que é justamente o que a senhora estava acompanhando, o processo da Braskem, final 2014-66, ele é paradigma do lote que vão dos itens 58 a 67. Esse processo já teve iniciado julgamento na sessão de outubro, e a composição é exatamente a mesma desta. Então, eu passaria a palavra à relatora, doutora Mara, para fazer o resumo do seu relatório, voto, e depois passar a palavra para o doutor Leonardo, que pediu vista. Eu vou fazer um breve resumo aqui, só para vocês lembrarem do caso, eu também, né? E vocês desculpem o barulho, porque vocês resolveram fazer uma obra aqui do lado agora. Então, se tiver um chiado aí. É um processo de IPI, tá? O saldo credor de IPI, de terceiro trimestre de 2009. A empresa, ela está pedindo a glosa de alguns créditos, né? Itens que foram glosados porque não fazem parte do processo produtivo da empresa. Ela tem a planta produtiva dela, ela tem várias unidades, né? Produtos químicos, e ela tem usinas de torre de resfriamento, sistema de vapor, e usa vários produtos, usa água, tá? Então, aqui, indo lá para o voto, aí eu deixei sublinhado só para entender a parte, né? O que a empresa pede é a glosa desses créditos, né? E fala que a interpretação, as normas de regência do EPI foram erradas e que os insumos são utilizados no processo produtivo. A diligência, eu estou negando a diligência, né? Que já tem material aí,
A interpretação dada para os insumos de PI, eu trago aí a jurisprudência, qual que é a interpretação, né? Pulando lá, vou ver. A fiscalização relacionou os itens glosados, né? E o motivo da glosa. Aí eu reproduzo aí no meu voto, né? Essa parte do termo de verificação fiscal, para ficar mais fácil. E, igual eu já falei, o objeto social dela é a fabricação, processamento, comércio e exportação de derivados de petróleo, e o produto fabricado são eteno, propeno, resíduo aromático, óleo BTE, hidrogênio, corte C4, gasolina de pirólise, gasolina brutas, produzidos nas plantas olíferas 1 e 2. No final, depois que a DJ aceitou a reverter algumas glosas, e no final, o que restou foi esses produtos aí que eu trago o quadro demonstrativo de créditos glosados, que esse Petroflor, Curizeta, Floerger, lário sulfato de sódio, detergente, e é só esses, tá? Aí, quanto ao Petroflor, é um agente neutralizador, né, que ele é usado na etapa de craqueamento térmico, resfriamento de fluidos, unidade de olefinas, e o produto age como finalidade de controlar o pH do vapor, assim misturado com a nafta e o condensado, que reage com os demais produtos utilizados como insumos. Conforme esclarecido pela recorrente, o produto é usado no tratamento da água e do vapor, que são utilizados na produção do nafta. Ou seja, poderia ser um insumo do insumo se a gente estivesse tratando de PIS e COFINS, mas a gente está tratando de IPI. Então, o consumo, e esse produto, o consumo dele não é direto no processo produtivo. Ele é usado na água, no tratamento da água, do vapor, que usa na produção do nafta. O Curizeta e o Floerger são usados também no tratamento da água, visando a obtenção da água clarificada e manutenção de suas condições adequadas para o uso nas torres de resfriamento, sistemas de vapor, colunas e torres de destilação e sistemas de trocas térmicas. Vou trocar aqui esse trocas. Logo, os produtos não tiveram contato direto com o produto de fabricação, nem se desgastaram ou perderam suas propriedades, né? Alguns produtos são utilizados nas áreas de produção, mas para limpeza, conservação e proteção dos equipamentos. Aí, no caso, por exemplo, o detergente Safety Clean, e o produto láureo sulfato de sódio é usado na área de desmineralização da água para limpeza química por osmose. Aí eu falo o que é a limpeza química por osmose e que o produto não se consome em contato direto com o produto de fabricação, né? Aí eu estou reproduzindo um voto do conselheiro Lázaro a respeito da utilização, né? No IPI, e a respeito da alegação da recorrente, que ela fala que esses insumos deveriam ser utilizados porque ela vende a água clarificada. Só que ela não traz nos autos nenhuma comprovação de que ela vende essa água clarificada. E ela está solicitando crédito para os produtos que ela produz, que é o nafta, basicamente, né? Então, se tivesse o uso dessa água clarificada, se por acaso ela tivesse vendido, ela deveria ter segregado isso, demonstrado para a gente. E também, no acordo recorrido, ele fala também que a água clarificada não pode ter o PI apropriado como crédito, já que ele é não tributado, ou seja, está fora do campo da incidência do imposto. Então, eu trago um voto aí da Câmara Superior de Recursos Fiscais sobre energia elétrica, combustíveis e águas clarificada, e, por tudo isso, eu nego provimento ao recurso. Aí o Leonardo pediu a vista. Obrigado, Mara. Leonardo, com a palavra. Obrigado, presidente. Bem resumidamente,
Analisei os itens controvertidos no processo. Na nossa turma, por exemplo, nós já temos precedentes pela não concessão desses dispêndios quando o item se refere à limpeza, né? Como são alguns dos itens ali, o lauril, o detergente industrial, né? Em relação aos demais, fazendo análise da sua destinação, eu concordo com a conclusão exposta pela conselheira relatora, conselheira Mara, em seu voto. Então, eu estou aderindo na íntegra ao voto condutor e pela negativa de provimento ao recurso voluntário. Presidente. Ok, obrigado. O Elcio já havia votado, acompanhando a relatora. Laércio. Né, acompanha a relatora. Marcos. Acompanha a relatora. Márcio. Com a relatora, presidente. Pedro. Presidente, nesse caso específico, eu acompanho também. Eu também acompanho a relatora. Então, no item 57 da Braskem, e que esse mesmo resultado vai para aplica-se ao 58 e 67, então, o acolhe por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Doutora Fernanda, então esse foi o resultado. Obrigada, presidente. Obrigada, relatora. Obrigada, senhores conselheiros, pela atenção. Obrigado. Próximo item, então, é o 76 da pauta. Deixa eu ver se é isso. 76 da pauta é do conselheiro Laércio. O processo é a da BASF 2007-72 e 2007-23 na sequência. Este é com vídeo, e eu vou compartilhar com vocês. Então, nesse momento, eu já vou desligar o... Presidente, uma questão de ordem. O 71 na pauta consta como vídeo, que tem videoconferência. Qual? O 71. Na pauta anotada está que tem videoconferência. Não, tudo bem. Ontem, no final do dia, veio um e-mail da Diageo. Houve a desistência da sustentação do videoconferência. Então, nós vamos iniciar o 76 e 77, dando a palavra ao relator. Logo após o relatório, eu disponibilizarei o vídeo gravado. Obrigado, presidente. Bem, as minutas estão na pasta, mas vamos começar pelo minuto escrito BASF 2. Tá? São muito semelhantes, só tem um sutil detalhe, mas vamos começar pela BASF 2. Deixa eu abrir aqui. Bem, trata de drawback de suspensão, auto de infração sobre drawback de suspensão. Vou tentar ser um tanto sucinto. Houve o ato concessório, final 92, dígito 9, folha 110 e 115, que a fiscalização resolveu intimar a contribuinte verificar se o que ela havia importado para fins de exportação tinha realmente sido utilizado no período do ato concessório. Alega que foi intimada algumas vezes a contribuinte, ela atendeu em parte as diligências, e nós vamos vendo ao longo do processo mesmo, ela sempre, deixa eu pôr aqui, ela sempre vem alegando dificuldade, mas vem atendendo aos poucos, e daí, a partir daí, foi feita uma análise contábil
documental, tentando verificar se havia exportado esses produtos. E daí, diante disso, foi verificado que foi exportado parcialmente, ou seja, ela cumpriu parcialmente com o seu dever de exportar, e aplicando o auto de infração. Daí, diante disso, foi recorrer ao DRJ, alegando que houve a exportação, que gostaria de fazer uma perícia, que tinha que fazer a vinculação, não teria necessidade da vinculação física do estoque, que os documentos já eram suficientes. Daí vem falando da inconstitucionalidade da multa e juros. E basicamente é isso. Daí foi julgado improcedente, um recurso, o auto de a impugnação. Daí foi apresentado recurso voluntário, que ela pleiteou reforma, em síntese, que alegando cerceamento de defesa, porque não foi autorizada a fazer perícia, que também existiria a possibilidade de cumprir o ato concessório, mesmo sem a identidade física entre os produtos importados e exportados, que foram obedecidos os prazos de exportação relacionados nos RS tais, que a baixa também foi concedido pelo Banco do Brasil, por conta disso deveria ser julgado procedente, inaplicabilidade de multa por efeito confiscatório, inaplicabilidade dos juros também. É o breve relatório, presidente. Obrigado. Eu vou disponibilizar o vídeo. Nesse momento eu já vou deixar desligado o microfone. Peço que vocês também o façam, e caso dê problema, eu peço para alguém tentar via direto no YouTube. Bom, para mim deu que o vídeo não está disponível. Aqui também deu indisponível. Você tem o link? Não. Não. Você me passa pelo grupo? Ou pelo... Passei, Laércio. Percebi. Que... Esse que está aqui na tela é o que eu não tirei? Deve ser, né? Isso, você não tirou. Espera aí que eu vou tirar. Pronto. Só um minuto. Consta como indisponível, presidente. Tá. Ok. Vocês estão com dificuldade de entrar na intranet do CARF? Eu não estou conseguindo entrar na intranet do CARF. Será que é isso? Não. Tá normal aqui. Eu vou... Bom, você não conseguiu, né? Vamos... Não, eu tentei acessar também o link direto do YouTube. Aparece no YouTube como indisponível. Vou colocar também na turma. Alguém mais tente, por favor. Eu já tentei, não está indisponível. O relator também tentou, então peço só para mais um tentar. Caso esteja realmente... Vídeo indisponível, presidente. Disponível, ok. Então, a orientação na portaria é que, nesse caso, o processo seja retirado de pauta por impossibilidade técnica de sua reprodução. O que você está mostrando, Pedro? Nem pelo celular ele não vai. Tá. Então,
itens 76 e 77 foram retirados de pauta por dificuldade, por impossibilidade de sua reprodução. Então, voltemos ao início da pauta. Item 49 é um retorno também de vista do conselheiro. O processo é Durancho Nutrição Animal, final 2009-06, conselheiro Márcio Costa, ele é paradigma, e os repetitivos, os itens 50 a 56. Com a palavra, conselheiro Márcio. Se possível, resumido, para depois termos a vista do Elcio. Então, presidente, eu estou abrindo aqui. Esse é um pedido de compensação de crédito da COFINS, recolhido a maior com débitos do mesmo tributo, no valor de R$ 3.167,30. Tem a recorrente argui preliminar, no qual que suspenda a exigibilidade do débito, e argumenta sobre a negativa de homologação do pedido de compensação por meio de despacho decisório eletrônico. Aí tem essa questão que ela de juntar no recurso alguns documentos, e é uma empresa que fabrica ração, né, para animais. Basicamente, o relatório é isso, que aí depois eu entro nos detalhes, no voto. Tá, mas você já pode passar o voto também, que logo após o teu voto... Tá. Pode resumir. Aí, só após é que eu concedo a palavra a um... Tá, deixa eu coloquei aqui no voto, e ele está resumido mesmo. Então, o contribuinte, sendo cientificado da necessidade da apresentação às provas complementares, trouxe o recurso voluntário, no qual alega ter juntado notas fiscais de compra do insumo, folha 167 a 1545, ou seja, bastante nota fiscal. Alega ter trago o livro diário, razão analítica, com comprovantes de arrecadação e planilha demonstrando a apuração de crédito da contribuição no exercício de 2005. Contudo, conforme já apontado no relatório, os documentos relacionados à contabilidade, bem como a planilha de apuração, não foram juntados aos autos. Então, como eu disse, a Durancho tem como finalidade a atividade a fabricação de ração, alega que entre os principais insumos para a composição da ração estão os produtos de origem vegetal, os quais representam em torno de 85% da ração, compulsando algumas descrições dos produtos constantes nas notas fiscais, pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo. Contudo, a ausência dos documentos listados pela recorrente, essencialmente os DOC 04, 05 e 06, por mais que sejam provas essenciais a serem apreciadas por este colegiado, por si não esgotam o que de principal se faz necessário para proferirmos um julgamento justo. Então, no caso, no rol desses documentos apresentado pela recorrente através de arquivo digital, seria mais do que oportuno e sim eficiente que a empresa Durancho apresentasse um laudo
técnico ou ainda o racional do seu ciclo de produção, a fim de que fosse apontada a pertinência dos produtos adquiridos na industrialização e comercialização de ração e sais minerais para animais, assim, trazendo luz para o julgador prosseguir a verdade processual. Em suma, não constam razões específicas pelas quais teria defendido de modo justificado que tais dispêndios constituiriam insumos em sua atividade. No recurso apresentado pela recorrente, dado que focou em apresentar documentos que superam essa fase probatória, não sendo possível apenas com as notas fiscais que constam no processo, portanto, presumir sobre essas aquisições o valor que se pretende de crédito a título de insumo, ou seja, o que veio propiciar o recolhimento do tributo a maior, vez que não há planilha descrevendo a apuração do crédito, nem mesmo um demonstrativo quanto à imprescindibilidade destes insumos no processo produtivo. Assim, ante a prova, não há como definir o pleito recursal em tal matéria. Sobre a necessidade do contribuinte de provar, eu sigo trazendo acordos aqui sobre prova e nego provimento ao recurso. É como eu voto. Como votei, presidente. Obrigado. Conselheiro Elcio, com a palavra para a sua vista. Bom, o meu voto vista está lá na minha pasta lá. Eu vou ler só a conclusão aqui, porque eu acho que esse é tranquilo. Só um minutinho. A Mara acusou aqui problema na pasta T e processo. Mara, está ouvindo? Você conseguiu? Não, estou ouvindo. Eu não estou conseguindo acessar a pasta T nem o processo aqui. Mas eu estou reinicializando o notebook aqui. Pode continuar. Mas está acompanhando, né? Tá. Eu estou com 2 micros aqui. Ok. Pode continuar, Elcio. Bom, então eu vou ler só a conclusão, que é na mesma linha do relator. Às vezes, durante a sessão, a gente fica com algumas dúvidas que surgem e tal, e cheio de detalhes desse processo. A conclusão é o seguinte: o recorrente, no recurso voluntário, alega direito de creditamento na aquisição de insumos vegetais aplicados na fabricação de ração, e afirma estar apresentando os livros fiscais, mas juntou cópias apenas de notas fiscais de aquisição de diversos produtos, alguns de origem vegetal, outros partes e peças para máquinas e veículos. Não traz demonstrativo de apuração dos créditos nem a base de cálculo da COFINS. Então, acompanho o relator e nego o provimento. Obrigado. Leonardo. Acompanho o relator. Mara. Acompanho o relator. Laércio. Acompanho o relator. Marcos. Acompanho o relator. Pedro. Presidente, eu diverjo. Eu dou provimento parcial para insumos comprovados nas notas fiscais constantes nos autos. Dava provimento parcial. Sim. Para efetuasse a análise dos documentos que constavam dos autos. Tá. Não. Eu estou dando parcial para permitir o aproveitamento de crédito sobre os insumos de origem vegetal comprovados nos autos. Concedesse. Para que se concedesse ao crédito, condicionado a quê? Conceder dos insumos de origem vegetal comprovados nos autos. Porque, para mim, ele juntou a planilha, assim, e juntou nota fiscal, que DOC 3 e 7, recurso voluntário. Ok. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é, por maioria de votos, negar provimento ao recurso vencido.
conselheiro Pedro, que dava provimento parcial para que se concedesse o aproveitamento ao crédito dos insumos de origem vegetal que entende comprovado nos autos. Ok. Então, esse é o item 49, que é o paradigma, e essa decisão que eu proferi aplica-se aos itens 50 a 56 da pauta. O próximo, então, é o 57, já foi, 58 em diante eram os paradigmas. O próximo, então, 68, também, do conselheiro Márcio, carbocloro, final 2002-46, julgamento iniciado também em outubro, em que o relator negou o provimento ao recurso e saiu em vista para o conselheiro Elcio. Então, também, mesmo procedimento, conselheiro Márcio, leitura resumida, ou sua síntese de relatório e voto, para depois passarmos às considerações do Elcio. Eu posso fazer uma sugestão? Sim. No meu voto vista, eu faço um pequeno relatório e chego na conclusão. Se quiser, eu posso ler lá, que aí... Tá, então, Márcio, só de forma bem sintetizada, do que trata o processo e como você votou? Então, esse processo... Esse é o drawback? Esse é o drawback, isso, que teve aquela diferença de valor. Eu acabei de abrir aqui, que teve aquela diferença de valor, né? E eu estou negando o provimento. Certo. Que é a questão das exportações, né? Não cumpriu com o compromisso de exportações, importou uma quantidade... Na verdade, isso, presidente, na verdade a quantidade não está sendo questionada, e sim um valor. O valor das exportações. Isso. E a alegação do contribuinte é que era devido às variações do preço da commodity, né? Eu acho que era só da cáustica, algo assim. Isso, da tonelada, né? Isso, perfeito. Isso aí eu lembrei. Então, isso, conforme você propôs, pode... Bom, pois é, mas já esse resuminho aí que vocês dois fizeram, eu acho que já abordou o cerne da questão. A questão é o seguinte, o drawback, né, suspensão, e a norma prevê que se houver qualquer alteração no meio termo aí, até vencer o prazo do regime, né, ele teria que informar, se não me engano, ao SESEX, não é isso? Perfeito. Só que aqui houve uma alteração do valor da exportação e ele não informou o SESEX. Por que eu pedi vista? Porque eu pedi vista que se realmente tivesse comprovado essa oscilação no mercado internacional do produto, eu acho que a simplesmente informação ao SESEX, considerando que a quantidade bate, né, para mim não seria suficiente para negar provimento. Mas eu consultei todo o processo, olhei tudo, e a questão é o seguinte, ele simplesmente alega que houve oscilação do preço no mercado internacional, mas não traz uma vírgula para comprovar essa alegação. Ele poderia ter trazido uma revista científica mostrando o preço, ou mesmo um jornal, qualquer coisa que indicasse o preço da variação. Ele simplesmente alega. Houve alteração, oscilação do preço no mercado internacional. Então, por isso, eu estou acompanhando o relator, mas não pelo fato dele não ter informado o SESEX a alteração do valor, mas por ausência de prova da alegação dele. Então, assim, eu não sei se o Márcio poderia simplesmente falar uma questão a respeito da inexistência de prova, aí eu acompanharia total. Senão, eu vou acompanhar pelas conclusões. Eu vi que você fez um voto vista, né? Eu fiz, e está bem extenso, né? Por isso que eu pensei em ler, para não precisar depois ler, você falar e depois entendi, eu ler. Mas eu posso... Vocês foram no cerne da questão, então... Eu posso acrescentar um parágrafo dizendo que, além dele não ter cumprido essa obrigação,
junto ao SESEX, também não trouxe prova de que houve essa oscilação por conta que impactasse o valor. E aí eu vejo... ter posto uma nota fiscal de uma época e a nota fiscal da outra, né? Pelo menos isso, né? O básico, né? Ele poderia mostrar que houve uma diferença de preço, né? Mas nem isso ele fez. Eu vou ler novamente o meu voto com calma, e se isso realmente não tiver sido cogitado ali no voto, eu acrescento esse parágrafo. Ok, então acompanho o relator. Antes de passar a palavra a quem pediu, Pedro e Laércio, uma pergunta, Márcio. A fiscalização, ela considerou totalmente inadimplido ou considerou como adimplido um percentual das exportações? Totalmente. Totalmente inadimplido? Tá. Totalmente inadimplido. Quem pediu primeiro, Pedro ou Laércio? Podemos deixar o vice-presidente ter a preferência. Não, que isso, o vice-presidente é sempre o último. Vai lá. Não, que isso, faço questão. Você volta vai, Laércio, você então. Mas vamos lá. Mas o ato concessório, ele está vinculado à quantidade ou ao valor? Porque geralmente são os produtos no drawback que você faz a importação, às vezes até estabelece um valor, mas daí você tem que importar determinada quantia de insumo, industrializar e mandar para fora. Eu entendi que qualquer alteração, Laércio, quando eu fiz essa pesquisa para entender exatamente qual eram os ajustes pertinentes de um ato concessório, o valor é um ajuste que deve ser feito. Mas a quantidade dos produtos foi embora. Sim, isso não é incontroverso. Então tá, eu vou divergir daí. Agora, isso, eu diria que essa questão, ela acabou sendo não tão explorada. Melhor dizendo, ela acabou não sendo tão explorada. Por quê? Porque se calçou nessa questão de realmente não ter descumprido uma norma que era refazer o ato concessório, ajustar o ato concessório. Por quê? Porque se também essa oscilação tivesse sido comprovada e em algum momento se constatasse que essa diferença perpassou também na quantidade, mas eu acho que ela acabou ficando em segundo plano e não foi tão explorada assim pela fiscalização. Mas eu não afirmaria de que a quantidade está plenamente correta. Primeiro Pedro, depois eu passo a palavra para... Mas, mulheres primeiro, quer falar? Não. Faço questão, sou eu só queria fazer uma observação aqui, que um compromisso, o ato concessório é um compromisso de exportação. O compromisso ele tem várias cláusulas, não é só quantidade, não. Ele se compromete a cumprir com todas as cláusulas. Foi o que o Elcio falou, né? Se ele tivesse provado, pelo menos trazido alguma coisa mostrando que teve um fato aí de força maior e tal, que levou a ele a um descumprimento, mas ele nem isso ele traz. Mas aí, no caso, Mara, também eu não posso simplesmente desconsiderar o ato concessório inteiro ou falar que ele não cumpriu nada pela variação dos valores. Então, eu posso até aceitar parcialmente, como tendo sido feito. Porque uma vez que ele pegou e exportou tudo, porque tem uma diferença cambial, daí não seria também... Sempre vai ter uma diferença cambial. Entendi. Pois mas a diferença é muito grande, Laércio, nesse caso. Mas pode acontecer igual esse ano, Elcio. Não, mas a diferença não é cambial. O que ele alega é que houve oscilação do preço do produto. Inclusive, na sessão passada, nós discutimos que o problema era cambial. Mas se você olhar lá no processo, o problema não é cambial. É a oscilação do preço do produto no mercado internacional. Não é câmbio. Ô, presidente, vou fazer aqui, então, que eu fiz uma vista também, né? No mês passado eu questionei essa questão da quantidade, né?
E aí eu fui estudar de novo esse caso e bateu com o que eu pensava, né? O drawback é um compromisso de exportação, tá? De importação e exportação na mesma quantidade, para ter benefício, tá? Dos tributos. Né? O que mais importa é isso, é que o que é importante é isso, é que ele importe, utilize esses produtos importados na fabricação de um produto, né? E exporte na mesma quantidade que ele importou, certo? Na maioria dos casos de descumprimento, eu sei que todos conhecem aqui, mas eu acho que esse caso é um caso específico, é um caso, de certa forma, não novo, mas é um caso que não é muito comum, né? Porque o que se fala os precedentes do CARF, que normalmente derrubam todo o benefício, né, do drawback, são nos casos em que o contribuinte não cumpriu com a quantidade de exportação, tá? Ou que cumpriu com a quantidade, mas de outros produtos, ou seja, produtos que não podem ser considerados o mesmo, como produtos não fungíveis. Ou seja, tudo gira em torno mesmo da quantidade, né? E da industrialização. Acho que esses são os pontos principais para dizer se o drawback foi cumprido ou não, né? Agora, unicamente por causa do valor, né, eu não achei nenhum precedente, né? Inclusive nenhuma matéria também, não achei. E aí, Márcio, no seu voto, se conclui que, assim, o ponto que eu entendi aqui, você me corrige depois, mas que eu entendi que é o ponto-chave, a razão principal pela qual você manteve a cobrança, né? Então, conselheiro... Oi. Então, olha só, vou ratificar aqui o que eu disse, em um ponto aqui que eu coloquei no voto. Realmente, essa questão do cumprimento da quantidade, né, ela não foi questionada pelo auditor, tá? Então, volto a dizer, isso não foi, não teve profundidade nessa questão, por quê? A diferença de valor foi tão gritante, né, e o ato concessório não foi feito o ajuste no ato concessório, que a minha percepção é que essa questão da quantidade acabou sendo não aprofundada pelo fisco. Isso, palavras da recorrente. A quantidade exportada, assumida de 2.116.930, foi cumprida. Fato este não questionado pelo auditor autuante. Perfeito. Eu realmente não constatei que foi enfrentada essa questão da quantidade. Vamos ver se eu entendi. Ó. Eu grifei então, só para completar, Pedro, então eu acho que, dado essa discrepância da importância, por trás disso pode ter diferença, inclusive, de quantidade. Exato, é esse o ponto que eu ia chegar. Então, vamos lá. Você fala assim, entendo que o cerne da questão não está exatamente na comprovação do devido preço de exportação, mas sim na ausência de cumprimento das obrigações de informação que competia ao contribuinte. Né? Esse é o ponto-chave. Que vem na linha mais ou menos do que a Mara falou, que é um compromisso, né, que tem várias cláusulas. Um deles é informar corretamente o valor. Contudo, inclusive por não ter encontrado precedente nesse sentido, eu também sigo a linha aí que o Laércio colocou. Eu acho que isso não é suficiente para derrubar o compromisso de exportação como um todo, porque não é sequer controverso que ele cumpriu com a importação, exportação e industrialização. Ou seja, o principal, O Pedro travou. Travou. Então, enquanto isso, deixo precedente. Tem sim. Eu tenho um voto meu, 3201-005-697, está na pasta. Por favor, a questão é a seguinte. Consegue jogar no WhatsApp?
Consigo. A questão é a seguinte, o drawback, eu entendo que ele não é tudo ou nada. Ou cumpriu tudo, e se não cumpriu, se foi parcial, ele seria totalmente glosado. Não é esse o entendimento. Então, ou seja, se ele não fez um aditivo, se ele não fez o aditivo, então é o seguinte, se não há aditivo, considera-se somente aqueles valores que ele declarou e a proporção que cumpriu. Cadê? Presidente. Espera aí que eu... Sim. Tá, voltei, né? Pedro, como você interrompeu, eu comecei a... perdão. Raciocínio, e inclusive eu trouxe um precedente. Tá. Um precedente que é um voto meu. E eu estou dizendo, meu argumento é que está lá na pasta. O meu argumento é que, para que ele tivesse o adimplemento total, ele deveria ter feito aditivo, não fez. Então, o adimplemento total não houve. Mas houve parcial, porque houve essa exportação e ela não foi questionada em relação às quantidades. E, realmente, você olhando o termo de verificação fiscal, a primeira premissa dele é que não seria... ele considerou não adimplido em razão do CNPJ do drawback da matriz. Isso aí, tudo bem, a DRJ relevou, superou. Mas a questão de cumprimento simplesmente foi, olha, como ele não cumpriu, então é zero, ele não cumpriu o total, então não se dá benefício algum. E esse voto que eu estou trazendo foi um voto que tem que se reconhecer que foi um pedido de vista, porque na sustentação oral, o patrono, na época, ele levantou essa situação e o ato concessório, ele falava expressamente em índice de cumprimento. Esse aqui não, mas eu também entendo que não deixa de aplicar e não deixa de se considerar qual foi o índice de adimplemento da exportação. Tá? Meu entendimento que seria sim, que se considerar esse fator. Houve um cumprimento parcial. Pedro, voltando a palavra para você, depois o Laércio. Sim, presidente, obrigado. É verdade, bem lembrado, tem esse caso mesmo aí, né? Só que nesse caso aqui, justamente, naquele caso, a fiscalização aprofundou o trabalho dela. Nesse caso aqui, o que a fiscalização fez? O cerne dela para derrubar o compromisso de drawback foi aquela questão dos CNPJs, que foi superada na DRJ. Essa era a principal razão da cobrança. E eu achei que depois da DRJ cancelar isso, o lançamento ficou muito fraco. Para mim, não merece prosperar. Faltou uma profundidade nessa análise aí. Né? O preço, claramente, nesse caso, foi uma questão acessória, alternativa, secundária. E eu acho que não é suficiente para cobrar todo o tributo suspenso. Não é suficiente. Talvez o caminho do Paulo seja o mais equilibrado, sim, porque tem um problema de preço, ele deveria ter feito, mas deveria ter corrigido essa informação, mas não é suficiente para derrubar tudo. Né? Eu, a princípio, no meu voto de vista, eu daria provimento para o recurso voluntário. Mas, bom, não estamos ainda colhendo os votos. Né? Laércio pediu novamente a palavra? Novamente. Então, porque também vale lembrar também o seguinte, né, que nós temos o drawback suspensão e o restituição. Se
o suspensor acaba pedindo antecipadamente para que já pegue entre tudo suspenso e depois mande para fora. Então, é uma facilidade, na verdade, sendo que ele podia trazer antes, fazer os cálculos, depois pedir para restituir isso, sem ter a necessidade desse ato concessório prévio. Então, o que eu vejo aqui? Quando ele fala em valor, até na hora que nós vamos dar uma olhada no drawback, lógico, o valor, sim, tem importância, tem um certo peso para importar, tem, mas o principal valor não é o monetário do produto, mas sim o valor agregado para poder se industrializar, para fazer modificação internamente, para poder exportar. Então, eu penso que aqui, eu vou ter um passo além do Paulo, que, por conta disso, não deve se renegar o ato concessório. Não pode se rejeitar, dizer que é nulo. No máximo, ao meu ver, aqui, avançando um pouco mais, a penalidade que deve ser aplicada é outra que não seja o cancelamento, porque uma vez ele cumpriu com a possibilidade de enviar toda a mercadoria para fora. Até quando ele envia em partes, ou seja, ele tinha que trazer ele trouxe uma tonelada, vamos imaginar, de calcário, que ele ia utilizar no processo dele, e utilizou só de 700 e mandou para fora, a gente admite parcialmente, a gente não descaracteriza o ato concessório. Então, aqui, como ele mandou tudo para fora, e o principal problema tem em relação ao valor, penso que pode ser aplicado outra multa, mas não que seja a penalidade de desconsideração do ato concessório. Então, penso que poderíamos ir até além um pouco mais nesse aspecto. Porque a vinculação, em relação só o valor monetário não seria o suficiente para se caracterizar. Só se fosse... O drawback, ele é um benefício que visa o quê? O incremento nas exportações. Então, não é exportando quantidades unitárias de mercadoria que ele estaria adimplido, não. E sim, há de se considerar, porque o ato, o valor da exportação, e ele previa o valor de exportação em moeda estrangeira, inclusive descrevendo esse valor, qual era o compromisso. Então, o compromisso existia, de fato, ele não foi cumprido, né? Mas o entendimento que eu estou trazendo é o seguinte, que não é também inadimplemento total. Essa é a minha posição. Mara, novamente? Questão complicada essa daqui, viu? Eu estou refletindo aí sobre o que vocês falaram, e eu gostaria de ter visto. Eu vou falar que eu fiquei de fazer vista e não fiz. Porque o Elcio falou que ia fazer, o Pedro também, acabou que a gente deixa para fazer a vista por último e eu não fiz. Bom, agora sim, se não for possível a vista, eu tenho sérias dúvidas se é competência da Receita Federal, nesse caso específico, fiscalizar. Você tem razão. Porque a questão que o Paulo levantou, que até o Laércio falou assim, ele cumpriu parcialmente, isso me tocou profundamente, porque houve um cumprimento. Porque, assim, eu entendo que o regime do drawback, ele tem um lado assim, econômico, de incremento de exportações, de política econômica, e tem um lado tributário aduaneiro. E aí, cada órgão aí tem sua competência, que às vezes colide. Tá? O que acontece nesse caso específico, em relação a esse valor da mercadoria, quem que teria que conferir isso? Seria o SESEX ou a Receita? Porque aonde que o valor da mercadoria afeta algum aspecto na exportação, aduaneiro ou tributário? Entendeu? Por considerando que ele exportou a quantidade e o produto que ele se dispôs. Então, se você olhar pelo lado da Receita Federal, ele importou uma mercadoria com benefício fiscal, né, com o objetivo de exportar aquela mercadoria. E ele fez isso. Né? Agora, se você pensar, ele não cumpriu o valor, né? Quem teria que olhar isso era a SESEX, porque isso é política econômica. Né?
Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas Mara, desculpa te interromper, Mara. Eu estou entendendo perfeitamente, daí eu acho que talvez onde a gente tem que ir é para o limite da aplicação da súmula 100 CARF. Pois é, não, eu estava lendo a súmula aqui detalhadamente, eu acho que ela não impede isso. Entendeu? Ela não está falando taxativamente que em qualquer caso que a Receita fiscaliza. Ela verifica o cumprimento das questões atinentes à competência da Receita Federal. Mara, inclusive, Mara, a gente já julgou na nossa turma caso de subfaturamento em operação de drawback. Pois é, que é o contrário, né? Então quer dizer que no caso de superfaturamento ele não cumpriu? Mas até a legislação deveria ter demonstrado que esse superfaturamento, na verdade, mascarou uma questão de quantidade. Daí eu acho que o que o Elcio falou está certo. Ele não trouxe provas de que o valor teve uma oscilação no mercado, está certo. Mas, independente disso, caberia a Receita Federal verificar isso? Eu entendo que não, Mara. Eu queria amadurecer mais esse pensamento, porque eu nunca vi esse caso. Mara, Eu estou vendo. Mas eu estou com sérias dúvidas se a Receita Federal teria competência nesse caso. Mas Mara, você pode pedir vista, Mara. Tem duas possibilidades de pedir vista. A segunda é coletiva. A segunda já é coletiva. Mara, eu já estou anotando a vista coletiva. Então... Até por isso, Mara, que eu falo e penso que a sanção não é descaracterização do drawback. É qualquer outra menos isso. Seria uma sanção aplicável pelo SESEX, não pela Receita. Exatamente. A Receita, tá certo que a SESEX, ela falou que cumpriu. A SESEX errou, entendeu? Agora, caberia a Receita corrigir uma coisa que o SESEX errou? Entendeu? E se o SESEX falasse assim, não, tudo bem, esse valor tá certo, né? Porque, na verdade, porque eu vejo isso, é mais uma espécie de controle que o SESEX tem do preço para fazer aquela planilha dele para verificar a indústria do que simplesmente para dar o benefício do drawback. Porque eu não me recordo, me corrijam, por favor, eu nunca vi ser negado um drawback restituição por causa do valor do produto. E outra coisa aqui, lá, só complementando, e se a SESEX falasse assim, devido à oscilação grande no preço no mercado internacional, o mais importante para o Brasil é a quantidade, não é o valor, né? Aí fala assim, o Brasil cumpriu o que o Brasil queria. Aí a Receita Federal vai falar que não cumpriu, a Receita Federal tinha que olhar assim, o controle, eu confiro o que entrou e o que saiu. Entrou tal mercadoria, saiu tal mercadoria. Tá, meu controle aduaneiro foi feito. E ele falou, ele importou 10 parafusos e exportou 10 máquinas. Então, para mim, o que ele importou, exportou. A Receita Federal, para ela não tem que andar além disso. Não tem. Então, por isso que eu trouxe o exemplo do drawback restituição. Eu não me recordo, me corrijam, que a Receita, ou sei lá, quem levou em consideração o valor do produto, mas sim o valor agregado. Não, eu já vi outros casos de valor, mas não esse especificamente, que teve uma oscilação no valor, por isso que ele não cumpriu o regime, entendeu? Eu também fiz várias pesquisas, como o Pedro falou, para tentar achar alguma jurisprudência nesse sentido. Eu também não tinha achado. Esse do Paulo mesmo, nos itens de pesquisa que eu fiz, ele não veio. Então, assim... Pessoal, porque esse do Paulo é semelhante, né? Ele não é totalmente igual. Ele difere. Isso. Mas difere, porque o lançamento foi melhor realizado. Olha, não sei, minha percepção, diante de todas as considerações que eu estou atentamente aqui... terminar de falar. Tá bom. Então, a questão é o seguinte, então, como a discussão na sessão passada centrou na falta de comunicação do SESEX da alteração do valor, eu foquei a vista nessa questão. Porque ninguém levantou outra questão, a discussão toda ficou em torno disso.
e a variação cambial, por exemplo, é mais... Então, assim, se a Mara for confirmar a vista coletiva, eu vou aprofundar a minha vista, agora temos mais elementos, né? E na próxima sessão eu retorno, talvez eu mude meu encaminhamento também. Era só isso que eu queria falar. Pessoal, só uma coisa, eu só vou adiantar, vai sair em vista coletiva, eu vou fazer a referência de como foi votado na sessão passada, tá? Então não há problema, por exemplo, do relator alterar o voto e mesmo o Elcio a posição, tá? Só fazer uma pequena fala aqui rápida, presidente. Aí, só um minutinho. Aí o que eu quero é só colher o seguinte, se o Elcio quer registrar um voto diferente, se Leonardo também quer, Leonardo e Elcio querem votar. Leonardo e Laércio querem votar. Se não, já sai em vista coletiva após a sua fala. Bom, de acordo com a minha vista, né, eu segui o relator, mas nada impede que na sessão que vem altere, né? Então eu estou seguindo o relator. Tá, pode falar, Márcio. Não, a questão aqui que eu estou, diante de todas as considerações, é se a gente também não pode pensar numa diligência para aferir se realmente, por trás dessa diferença de valor, a quantidade, ela procede. Porque eu acho que é uma... Inclusive, a recorrente cita essa possibilidade da diligência. Entendeu? Então é só para a gente pensar, já que vai sair em vista coletiva, na volta a gente também vir com essa possibilidade da diligência. Sim, pode-se pensar nisso, inclusive a quem se... eu acho que, no caso, no mínimo caberia uma manifestação da SESEX, se for sair em diligência. Caberia, porque se mantiver a diligência apenas para a delegacia, a Receita trazer informação, ela pode sustentar isso. Não, isso aqui eu tenho competência, inclusive a sua súmula, CARF, fala que a competência é da Receita e pronto, não tem... Né? A gente pode colocar essa... A gente colocou... Então eu acho que já pode sair em vista coletiva já, né? Você faz questão de votar, Leonardo? Não, presidente, não faço porque eu tenho dúvidas também, porque aparentemente a vinculação física da matéria-prima importada e do produto exportado ocorreu. Né? Ela cumpriu o requisito. Né? Exato. Desculpa, conselheiro, mas isso não fica taxativo no processo. Mas só corroborando aqui, ó. Só corroborando aqui. Não. Vista coletiva, acabou. Vamos pro próximo. Não, acabou. Mas só corroborando o Leonardo. Não, Leonardo é isso. Ele está externando a mesma. Quer completar, Leonardo? Porque você estava com a palavra. Eu tinha dado a palavra, Leonardo. Não, presidente. Então, me parece, pelos elementos dos autos, mas eu ainda tenho dúvida, de que a vinculação física da matéria-prima importada e do produto final exportado ocorreu. Né? Então, o que nós teremos que decidir é se esse inadimplemento ele vale também para o valor, nós podemos considerar como inadimplido somente pela questão do valor, né? E daí eu tenho dúvidas também sobre essa questão. Então, eu acho pertinente a vista coletiva, até eventualmente para se decidir por uma diligência. Isso. Tá certo. Então, todos com a obrigação formal e moral de fazer vista nesse processo. Então, vista coletiva. O processo é interessante, porque foi nos debates que surgiram essas dúvidas aqui. Né? Mas se vocês me permitem, ou não me permitindo, aqui, ó, estou no site da MIDIC, daí que eles falam que um dos critérios da análise, o critério de análise, primeiro, é a compatibilidade entre insumo e produto a exportar, relação do consumo entre insumo e produtos a exportar, agregação de valor que é a modificação, e o resultado da operação e regularidade fiscal. Só para tacar lenha na fogueira. Então, aí se ele falou que foi cumprido, cabe a gente discordar, né? O Banco do Brasil emitiu um relatório de comprovação, tá? Só não consigo ver a folha. Mas do Banco do Brasil não é mas aquele do Banco do Brasil não é aquele ato unilateral, que ele só é a informação do contribuinte
ele só bate o carimbo e nem confere? Tá lá, tá clicado lá que é assinalado que foi totalmente utilizado no produto exportado. Gente, encerrou, vista coletiva. Vamos pro próximo. Viu como que é muito melhor que insumo? Não, você estava esperando um assunto aduaneiro, né? Vamos lá, item 69, Deutex Comercial, final 2006-14, também relatoria do Márcio, ele foi tirado de pauta por falta de tempo, na sessão passada. Então, item 69. Só um minuto, presidente. Como? Só um minuto que eu estou abrindo. Classificação de mercadoria, você só tem coisa boa, hein? Pra gente não vem, meu vem só galinha morta. Tem que trazer emoção, presidente. Tá abrindo, só um instante. Ok, então, vamos lá. Deutex, final, processo 2006-14. Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 4 de setembro de 2005, para a cobrança de multas em decorrência da apuração das seguintes infrações, conforme relatado pela fiscalização na descrição dos fatos, folha 1722, inexistência de fatura comercial, a fiscalização intimou o contribuinte para a apresentação das faturas comerciais referentes às operações de importações efetuadas nos autos de 2002 a 2005, sendo que foram apresentadas apenas as faturas objeto das importações realizadas em 2005. Assim entendeu a fiscalização que ficou caracterizada a infração pela não apresentação de fatura comercial, documento obrigatório nos termos do artigo 46 do Decreto-Lei nº 37 de 66 e Decreto-Lei 2472 de 88, sendo lavrada a multa no valor de R$ 13.185,49, prevista no artigo 106, inciso 4, a linha do Decreto-Lei 3766. Mercadorias classificadas incorretamente na NCM, a fiscalização constatou que o importador havia enquadrado as mercadorias importadas nas posições 5901-9000, 5407-4200 e 5903-9000, sendo que, posteriormente, verificou que se tratava de tecidos impregnados ou revestidos de resina plástica, de PVC, e, portanto, deveria ter sido classificados no Código 5903-1000. Para demonstrar tais fatos, foram juntados os laudos técnicos nas folhas 10 a 12. Assim entendeu a fiscalização que ficou caracterizada a infração pela classificação incorreta de mercadorias NCM, sendo lavada a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, no valor de R$ 8.073,56. As declarações de importações atuais estão relacionadas na folha 18. A empresa foi intimada em 1 de 12 de 2005 e, posteriormente, em 31 de março de 2006, para apresentar as respectivas faturas, sendo que apenas apresentou as faturas relativas às importações realizadas em 2005, deixando de apresentar as demais. Assim entendeu a fiscalização que ficou caracterizada a infração pelo fato do importador não manter em boa guarda e ordem os documentos relativos às transações que realizou, nos termos dos artigos 18, 19, 21 e 22 do Decreto 4.543 de 2002. Em decorrência desta infração, foi lavrada a multa de 5% sobre o valor aduaneiro no valor de R$ 26.134,35.
A empresa regularmente cientificada da autuação no dia 14/9/2006 apresentou tempestivamente a impugnação em 16/10/2006, onde alega em síntese que, no mesmo período, desenvolvia-se outra ação fiscal na zona aduaneira, onde identificou documentos que havia sido solicitado no processo final 2005-41. Em relação à infração 001, inexistência de fatura comercial. Em relação à infração 004, falta de apresentação de documentos de fatura, a fiscalização aduz que as faturas encontravam-se anexadas ao processo de fiscalização da zona primária, no processo final 2005-41. Apresenta-se neste ato nos DOC 22 a 35. Entende assim, com referências às faturas comerciais, todas foram apresentadas, sendo os itens 01 e 004 do auto de infração plenamente desatendido. Alega que está correta a classificação adotada, devendo ressaltar que não existe diferença de alíquotas do IPI, mas sim diferença de alíquota do imposto de importação de 17,5% para 16%, favoráveis ao contribuinte. No momento do despacho aduaneiro, no caso do canal vermelho de verificação, todos os quesitos adotados pela impugnante são objetos de verificação e em nenhum deles ocorreram divergência em relação à classificação fiscal adotada, exceto nos casos citados nos DOC 37 e 38, assim entende que homologada a classificação fiscal adotada. A Delegacia da Receita Federal julgou que procede em parte a manifestação de inconformidade e a decisão foi assim emendada. Então, transcrevo. Inconformada, a empresa contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual requer a reforma do julgado. Ao recurso não foi juntado provas, o laudo técnico que trata das especificações das mercadorias está acostado nas folhas 20 a 29, é o relatório. Passo para o voto? Pode ir para o voto. Então, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para o julgamento. Trata de auto de infração aplicando multa pelo seguinte motivo: inexistência de fatura comercial, multa de 10% nos termos do artigo 46 do Decreto-Lei 3766, com a redação dada pelo Decreto 2472 de 2008. Multa exonerada pela instância inferior e, por esta razão, a matéria está superada. Desse modo, se faz necessário apenas julgamento dos pontos que restaram controversos, que são os seguintes: mercadoria classificada incorretamente na NCM. Ao apreciar a manifestação de conformidade e sobre essas multas, a Delegacia de Julgamento assim pronunciou. Podemos afirmar, com base nas provas técnicas, que por se tratar de tecido impregnados ou resinado, tinto em peça, recobertos com resina plástica de PVC, aplicando-se a RGI número 01, combinada com a RGI 6, que a fiscalização definiu corretamente o enquadramento tarifário relativo ao produto importado dentro do Código 5903-1000. O impugnante alega que a aplicação da multa sob a alegação de não ter ocorrido erro na classificação fiscal. O laudo físico-químico apresentado na folha 10 traz as seguintes conclusões: aspecto do tecido impregnado, resinado, tinto em peça. Aí traz aqui as características. A recorrente fundamentou em sua impugnação, bem como seu recurso, os seguintes argumentos. Quanto à multa por erro na classificação fiscal, nos parece, no mínimo, desconectada da realidade dos fatos. Ou seja, a empresa vem importando determinado produto e, de acordo com a própria Receita Federal, classifica e recolhe os impostos incidentes, inclusive com alíquotas superiores às exigidas, tendo suas importações fiscalizadas no canal vermelho, como relatado em nossa impugnação. A imposição de multa regulamentar sobre matérias ainda em discussão nos parece temerária. Como se vê, não há prova ou mesmo argumento
específico que contrarie o laudo técnico apresentado, bem como as conclusões da fiscalização que apontou o código tarifário adequado ao produto. A multa regulamentar está prevista na legislação e, sobre sua legalidade, há diversos precedentes no CARF. Trago o acórdão 9303/00894 de relatoria do conselheiro Andrada, no qual transcrevo. E aí destaco um trecho aqui, com base nessas premissas, afasta desde logo a interpretação que sugere a exclusão de pena perante a ausência de intenção do agente ou de efeitos lesivos do ato. Do ponto de vista estritamente legal, quaisquer destas circunstâncias carecem de conteúdo normativo em que lhes conceda efeito jurídico, conforme disposto na norma legal infracional. A materialidade da infração encontra-se na conduta no erro de classificação fiscal. A priori, uma vez que isso ocorra, nenhuma das circunstâncias acima descritas tem o condão de relevar a pena que decorre do ato de classificar indevidamente a mercadoria. Assim, considerando todo o exposto, não vislumbro nenhuma argumentação que conduza à decisão de excluir pena imposta a contribuinte, seja em face das alegações associadas à ausência de qualificação do ato, dos efeitos dele decorrentes da falta de fundamentação ou da preterição do direito de defesa à contestação ao ver do relator. Recentemente, inclusive, foi aprovado a súmula 161, que assim dispõe: o erro de indicação na declaração de importação da classificação da mercadoria na nomenclatura comum de Mercosul, por si só, enseja a aplicação de multa de 1%, prevista no artigo 84, inciso 1, da MP 2158-35 de 2001, ainda que o órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta. Diante dessas conclusões, mantenho as multas aplicadas. Do descumprimento de manter em boa guarda os documentos ou apresentá-los à fiscalização. Trata-se de multa aplicada pela não apresentação das faturas comerciais dos anos de 2002, 2003, 2004 e 2005, que, segundo o que consta no auto de infração, embora intimada, a recorrente apresentou apenas 4 faturas do ano de 2005. O enquadramento assim dispõe, e trago o enquadramento legal. Em decorrência desta infração, foi lavrada a multa de 5% sobre o valor aduaneiro, no valor de 26.13435, prevista no artigo 70, inciso 2, a linha B1, da Lei 10.833, de 2003. Trago o artigo 70, inciso 2. Registre-se que a fatura comercial é um documento obrigatório na instrução do despacho de importação nos termos do artigo 46 do Decreto-Lei 3766, com a redação dada pelo Decreto-Lei 2.472, de 88. Sobre essa multa, a DRJ assim se manifestou. Nos autos está cabalmente demonstrado que a impugnante não apresentou a fiscalização aduaneira quando exigido documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras. Em sua defesa, a recorrente alega que, pelo relatado, podemos verificar com mediana clareza que parte dos documentos dito não mantido em boa guarda encontrava-se como o próprio fisco no processo de fiscalização na zona primária, no tal processo final 2005-41, ou apreendido na blitz da zona secundária. Entendo que é contraditório os argumentos do julgador de piso, que exonerou a multa pela inexistência das faturas comerciais, conforme descrito no inciso 1, e manteve as multas pelo descumprimento de manter em boa guarda os documentos ou apresentá-los à fiscalização. Ora, se restou reconhecido como suficiente os documentos apresentados juntos com a impugnação nas folhas 50 a 84, não há por que manter a multa por não ter em boa guarda os referidos documentos. Há de se reconhecer que os documentos solicitados foram descritos e apresentados no recurso voluntário reconhecidos como existentes pela DRJ, de modo que não há razão para manter a penalização imposta ao recorrente. O contribuinte identificou os fatos ensejadores da infração, no caso a existência das faturas comerciais, prova suficiente a elidir a infração. Sendo assim,
entendo pela exoneração da multa por descumprimento de manter em boa guarda os documentos ou apresentá-lo à fiscalização, superada em razão do reconhecimento de uma premissa maior, impossibilitando manter esta infração, dado que os fatos descritos preenchem o perfeito requisito da absunção à norma que for identificada nos autos. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar a multa pelo descumprimento de manter em boa guarda os documentos ou apresentá-lo à fiscalização. É como eu voto. Mara pediu a palavra? Não sei se foi primeiro. Pediu antes. As damas, por gentileza. Pelo amor, por favor. Um querendo ouvir o que o outro vai falar, né? Aqui ninguém quer falar primeiro, não. É cavalheirismo nada. Todo mundo um querendo ouvir o que o outro vai falar. Então, deixa eu falar aqui. Primeira observação. Vocês viram o acordo, o voto é do Barbieri e a turma do Jorge Abud, 2 conselheiros aqui do CAF. O voto da DRJ. Agora, em questão, o relator está dando provimento em relação a exonerar a multa por manter em boa guarda, né? A questão aqui, eu não sei se ficou bem claro, que eu estava lendo lá o acordo da DRJ, o negócio é o seguinte, ele foi intimado diversas vezes a apresentar as faturas. E ele apareceu com as faturas só no momento da impugnação. Então, por isso foi exonerada a multa pela não apresentação de fatura, porque as faturas foram aparecer. Mas ele não estava em boa ordem guarda, tanto é que naquele momento que ele tinha que apresentar, ele não apresentou os documentos, né? Tanto é que o artigo, né, que foi aplicado, quer ver, ele fala assim, meu computador aqui deu uma travada. O artigo, ele fala assim de, quer ver? Deixa eu ver, que até ele colocou no voto dele aqui. Que ele, deixa eu ver, peraí, gente, que eu estou procurando aqui. Tá, que ele tem que apresentar a fatura, ele tem que, alguma coisa sobre o termo de responsabilidade que ele fala aqui. Tá. Tá. Pela inexistência de fatura comercial, falta de sua apresentação no prazo fixado no termo de responsabilidade. Ou seja, a multa, aí depois ele fala que esse artigo, esse dispositivo foi revogado, né? Que ele era 10%, passou para R$200, tá? Mas de qualquer jeito, o que eu entendo é isso, que é uma obrigação que não foi cumprida naquele momento. Né? Então, naquele momento que a fiscalização verificou, ele não estava em boa ordem guarda os documentos fiscais. Então, eu esqueci o nome disso aí, em direito processual, é como se fosse uma inflação daquele momento, entendeu? Não é, então depois, ele pode ter consertado, porque ele apresentou depois os documentos, mas naquele momento em que ele tinha que apresentar, ele não apresentou, apesar de várias intimações, para ele suprir esse erro dele. Por isso que eu vou manter a multa. Laércio, pediu a palavra? Bem, tem uma questão que eu acho que é muito importante, que acontece o seguinte, que essa carga, que esse período, ele teria parado em canal vermelho, ou seja, foi feita análise física e documental desses produtos. Daí o que acontece agora? Daí veio o auto de infração fazendo a revisão daquilo que já teria sido homologado. Daí aqui está acontecendo é o quê? Que na hora que você para a mercadoria, o auditor, ele é obrigado, não é opção dele, é obrigado a fazer análise física e documental, porque foi parametrizado no canal vermelho. Para isso tem as parametrizações. Se ele fez mal feito ou bem feito,
Daí o que está acontecendo agora? Uma alteração de critério jurídico, que daí é o artigo 146 e combinado com o 149 do CTN. Mas ele não alegou isso, Laércio? Isso é questão de ordem pública. Ele pegou e falou que foi parado em canal vermelho. É uma alteração de critério jurídico. Não, eu entendo que isso aí teria que ser suscitado pelo recorrente. E não tem que ser conhecido de ofício. Eu acho que alteração de critério jurídico tem que ser conhecido de ofício. Está revisitando, reabrindo a matéria, ainda no trecho ali da RJ, ele fala que foi em canal vermelho. Já tinha sido passado o canal vermelho, estava sendo revisitado. Eu não estou conseguindo abrir o processo também, deixa eu constar aqui que tem essa dificuldade. Não estou conseguindo. Conselheiro, ele traz essa questão, mas para tratar da classificação fiscal, né? Então, se ele traz da classificação fiscal, então o que é? Uma alteração de critério jurídico. Eu não tô... Isso está no recurso dele. Ele fala que, inclusive com alíquotas superiores a exigir, tendo suas importações fiscalizadas no canal vermelho. Então daí o que acontece? Poderia a fiscalização alterar esse critério jurídico? Ao meu ver, não. Tem só nas hipóteses do artigo 149 do CTN, que eu não estou vislumbrando. Ainda tem no STJ, tem um acórdão que diz o quê? Que auto de infração, reclassificação aduaneira, mercadoria importada, revisão do lançamento, impossibilidade, ou seja, se o auditor errou, não é aquele erro que ele foi induzido ao erro, o auditor. Foi apresentar uma fatura falsa, uma nota falsa, algo falso, aí foi. Mas se é um erro de direito, porém, a aplicação equivocada da fiscalização, não poderia ter o critério jurídico. Daí é diferente do canal verde, que é simplesmente o computador que faz a fiscalização e libera. Aqui ele para verificar o vermelho, ver o documental e físico. Tá, aí a questão do posicionamento de poder ou não fazer a revisão aduaneira. Na verdade, está-se dentro da revisão aduaneira que pode ser feita no período de 5 anos, o que não impede a própria revisão da classificação fiscal. Tá? Então, lógico, isso aí tem posicionamentos divergentes. Paulo? Entendo pela possibilidade, sim. Só lembrando, a gente discutiu muitas vezes isso na turma já, né? Teve um caso de importação de LCD que, além da importação ter sido parametrizada no canal vermelho, o contribuinte tinha solução de consulta favorável, né? E entre outras coisas. E aí, a gente aplicou o artigo 100 do CTN, né? E quando eu votei para cancelar tudo, aplicando 100. Aí vocês acabaram acatando, junto com o Winderley, não sei se você lembra, para cancelar parte, né? Então, eu não sei, mas nesse caso, não me parece que existem outros elementos, além da mercadoria ter sido importada em canal vermelho. A princípio, isso por si só não impede a fiscalização de fazer a revisão aduaneira e reclassificar o produto, a princípio. Mas um ponto, Márcio, é que você tem que apontar qual a classificação que você entende correta. Você está mantendo a da fiscalização, né? A reclassificação da fiscalização. Isso. E você aponta lá no voto, você fala, olha, entendo que a classificação é essa do produto. Eu concordo. Sim. Mas tem que ficar claro no acordo isso. Mas teve outros que caiu no canal verde também, né, Márcio? Posteriormente. Se teve no canal verde. A questão da aplicação do artigo 100 do CTN é justamente por causa da solução de consulta que ele tinha dele, né? Provavelmente isso aí pesou. Né? Nesse caso que você mencionou, que não é o caso dos autos.
Bom, gente, Elcio, está pronto para votar? Espero que sim. Então vamos lá. Ô Márcio, Sim. só uma questão, uma bobaginha aqui. Na folha 9 do seu voto, você fala lá, há de se reconhecer que os documentos solicitados foram descritos e apresentados no recurso voluntário e reconhecidos pela DRJ. Então, e a manifestação de conformidade, né? Só para não ficar gerando ruído, é uma bobagem. Eu cheguei aqui. Trouxe a manifestação de conformidade. Eu já estou aqui no há de se reconhecer que os documentos solicitados foram descritos e apresentados no recurso voluntário. O voluntário não apresentou nada. Foi só na manifestação de conformidade. Impugnação, né? A impugnação. Ok. Agora, outra coisa que eu estava vendo, que é a questão que o Márcio colocou aí, que, assim, contraditório, né? Ela cancelou a multa pela fatura, e eu estava lendo lá o auto de infração, a multa por não manter em guarda a documentação é só em torno da fatura. Então, quer dizer, se ele aceitou a fatura para uma multa, por que não aceitou para outra? Então, assim, eu também achei contraditória essa questão aí. Eu vou votar, eu vou acompanhar o relator. Ok. Leonardo? Com o relator, presidente. Mara? Eu vou a divergência eu acho que não foi contraditório, não, porque ele foi até coerente, porque no caso aí, ele teria que ter apresentado as faturas comerciais. Ele aqui no auto de infração está escrito lá, ele apresentou só 4 faturas, apesar de ter sido intimado e reintimado. Então, naquele momento, ele teve uma multa ali de não manter em boas a ordem e guarda, né? Mas esse também foi o mesmo fundamento da outra multa, Nora. Que foi acatado, né? Aí você fala assim, tá incoerente, mas aí você fala assim, então a outra tá errada, aí eu pego e excluo essa também? Não, mas eu acho que eu acho que o fundamento da multa, esse para não manter em guarda a documentação, você imagina os livros fiscais rasurados, você imagina alguma coisa. Agora, por falta que ele não apresentou algumas notas fiscais, e que durante o processo, na manifestação de conformidade, que é o momento de apresentar a prova, está lá no PAF, ele vem e traz essas faturas, é contraditório. Mas aqui a multa foi aplicada em procedimento fiscal, né? Tinha MPF em andamento e ele foi intimado a apresentar. Agora, assim, se você me perguntar... Essa aí é a grande questão, que a gente discute lá, porque o PAF fala, a prova será apresentada na manifestação de conformidade. Aí é uma questão que eu sempre bati a tecla em torno disso. Você vai fazer a fiscalização, você intima o contribuinte, ele não apresenta, você intima, aí você faz com o que você tem. Aí ele vem na impugnação e traz todas as provas que você pediu. O sistema está construído dessa forma. É uma sacanagem para a fiscalização. Mas o sistema está construído dessa forma. Mas aí a questão, assim, se você me perguntasse a outra multa que foi excluída, eu acho que ele não teria que ter excluído por falta de apresentação, não. Porque ela não foi apresentada. Na hora que ele pediu, ele não apresentou. Aí a questão que eu estava tentando explicar, a questão da obrigação acessória, né, quando você tem que cumprir naquele momento, depois você conserta, aí você pega e fala assim, então aquela multa não foi cabível, naquele momento ele não apresentou, né, então por isso que eu acho que tem que manter a multa. Eu manteria as duas, mas como a outra não está em julgamento, eu mantenho essa. Agora a questão que o Laércio falou aí, eu tenho 2 divergências em relação ao que ele levantou. Primeiro, que eu acho que cabe a revisão, sim. Eu sempre voto que é possível a revisão. Eu não acho que isso é mudança de critério jurídico. E o segundo ponto, ele não trouxe isso. Para mim, ele teria que ter trazido essa argumentação, entendeu? Que foi no Canal Vermelho, então não poderia ser revisto. Ele não trouxe essa argumentação, então eu não conheceria essa argumentação dele, tá? Bom, eu estou na divergência. Leonardo já votou?
O Leonardo votou, não? Votou. Não. Votou, ele acompanhou o relator. Ah, tá. Acompanhou o relator. Tá. Então, Mara tá negando negando o provimento. provimento, né, Mara? Isso. Total, Ok. Total. Laércio. Só uma pergunta antes para o relator, ainda não consegui abrir meu e-processo. Teve outras importações, posteriormente ao canal vermelho, que caiu o canal verde, né? Saberia me dizer, relator? Ou se todas elas foram em canal vermelho? Olha, sinceramente, Laércio, eu também teria que ver se tem alguma, mas eu não trouxe nada em termos de relatório e voto em relação ao canal verde, não, tá? Então, acho que não, tá? Mas poderíamos até confirmar, mas não, penso que não. Mas então tá. Então tá, vou dar o meu voto aqui. Estou divergindo do relator, por quê? Primeiro, eu entendo que essas mercadorias em canal vermelho, elas só podem ser revisitadas, quando ela cai em canal vermelho, ela só pode ser revisitada nas hipóteses do 149 do CTN. E por que disso? Porque a fiscalização teve um momento de verificar a carga, ela teve um momento de verificar os documentos. Não é uma faculdade dela. A gente pensa em outras fiscalizações. O fiscal vai lá, fiscaliza a empresa, daqui 2 anos passa outro auditor fiscal e volta para revisitar aquele ato e simplesmente fala, não, você recolheu errado. E a partir daquilo, a empresa vai fazendo as práticas. Lógico, na hora que for para o artigo 149, ela tem as hipóteses que posso revisitar, geralmente relacionada à fraude. Sempre deve dar a entender a fraude. Tem até um julgado do Superior Tribunal de Justiça, que é o RESP 1475503, agravo instrumento de embargo de declaração, lá que diz o quê? Por mais que o auditor erre, mas se for um erro de direito, deve-se manter o ato, em nome da segurança jurídica, 146 e 149. Então, por isso, e ainda, Mário, o relator mencionou ali para mim, que quando ele vem falando da classificação fiscal, ele traz esse argumento. Então, mais um ponto, então, que não se esvazia, que será de questão de conhecimento de ordem. Então, teria isso. Um outro ponto, outro aspecto, como também não cabe, eu acho que não cabe a gente olhar os autos detalhadamente, mas se fosse o caso ter mais produtos em canal verde posterior ao canal vermelho, penso que não poderia ser aplicado as multas, poderia ter revisão, porém não aplicar as multas, aplicar o artigo 100. Por quê? O artigo 100 fala que os atos administrativos reiterados. Então, eu não posso também revisitar todo, anular qualquer ato administrativo, fazer uma revisão simplesmente, pois tem a segurança jurídica. Daí, por isso que o Brasil não dá certo, porque tem a cooperação, tem o princípio da confiança. Por isso que a gente não vai para frente. Tem que se observar, sim, e nesse aspecto eu divirjo e declaro o voto, presidente. É como eu voto. Olá, eu encontrei... Desculpa se eu me cedi, tá? Não, tá certo, todo mundo tem amor ao debate. Só conferindo que eu achei na folha aqui do PDF, tem acho que 10 declarações no vermelho, a maioria no verde e no amarelo, tá? Tá, então só complementando, aqueles que foram posterior ao canal vermelho, acho que aplicam o artigo 100. Como é que é o final do seu voto, Laércio? Eu dou parcial provimento para que as mercadorias fiscalizadas no canal vermelho, dou provimento para que as mercadorias que passam pelo canal vermelho não se faça revisão aduaneira, uma vez que não incide nenhuma das hipóteses do artigo 149 do CTN. Bom, já as mercadorias fiscalizadas que passaram pelo canal verde posterior ao canal vermelho, pode ter alteração do critério jurídico, no entanto, não aplica-se a multa diante do contido do artigo 100 do CTN. Bom, você vai declarar voto, você especifica bem tudo isso aí. Eu só vou pôr que você, a tua divergência em relação a provimento parcial, em relação às declarações parametrizadas para o canal vermelho. A Mara negando,
Marcos Borges. Em relação à mudança do critério jurídico, eu acho que no caso de revisão aduaneira, né, independente do canal, não é o caso, né, de alteração de critério jurídico, né, que ainda não encerrou o despacho. Né. Quanto à multa, né, ela fala em manter em boa guarda e da obrigação de apresentar a fiscalização aduaneira quando exigível. Então, eu entendo que está tipificada a multa aí. Então, eu vou acompanhar a divergência por negar provimento. Ok. Pedro. Presidente, eu acompanho o relator. Eu acredito que para essa multa, para esse caso de ele não apresentar na fiscalização, a multa é outra. Não é essa, de boa guarda. Acho que é qualificação da multa, alguma coisa assim. É outro tipo. E aí tem aquela outra também que é de arquivo digital, né? Quando não apresenta. Não é o caso. Mas é específico e não é o caso. Então, acompanho o relator na multa, inclusive na classificação, que o tecido é impregnado ou revestido de resina plástica de PVC, né? Código 5903-1000. Acompanho. Ok. Eu também, no caso, acompanho a divergência. Então, o voto será o seguinte. O voto do relator é vencedor. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Não, acho que novamente a gente. Peraí. Não, o Laércio Saltador em maior extensão. Exato, maior extensão. Tristeza. Depois a gente pode fazer uma pausa? Depois sim. Então bom, já disse que eu acompanho, né, a divergência. Então vai ser o seguinte, por maioria de votos dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para exonerar a multa pelo descumprimento de manter em boa guarda os documentos ou apresentá-los à fiscalização. Vencido o conselheiro Laércio, que dava em maior extensão. Vencido também os conselheiros Mara, Marcos e Paulo, que negava provimento ao recurso. Vamos fazer uma pausa, então? 15 minutos.